Olá, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai começar um tópico novo, que é o tópico dos elementos e os átomos. Bem, a gente sabe já, a gente já viu no começo, que a química ela estuda principalmente as transformações na natureza. Ou seja, a gente vai estudar as mudanças que a gente tem no nosso meio, de qualquer coisa que esteja presente no nosso meio, desde que ela possa ser transformada. E os elementos, eles são um dos principais pontos que a gente vai estudar na química, pois eles vão ser os protagonistas das transformações. Ou seja, os elementos, de modo geral, eles vão ser os protagonistas de toda a nossa análise, de todo o nosso estudo da química. E os átomos vão estar também ali, pois os elementos eles são nada mais do que a junção de vários átomos iguais. E que a gente vai aprofundar mais no decorrer dessa aula. Mas para começo de conversa, a gente pode refletir um pouco sobre antigamente, pois na época em que a gente não tinha todo esse acesso à gama de conhecimento que a gente tem hoje em dia, era muito difícil, por exemplo, a gente começar a ter conclusões que hoje em dia são simples, como por exemplo, que tudo é feito de átomos, ou de que a água é a substância mais necessária para a vida, pois a gente é composto por mais de 70% de água. Então, isso antigamente era difícil de se chegar a uma conclusão, visto que não só pela falta de acesso ao conhecimento, como também por outros fatores. E esses fatores se dão principalmente a fatores da sociedade em questão. E foi nesse meio, nessa questão da mudança de pontos de vista, de paradigmas, de crenças, que a gente começa a ter a reflexão do que é a natureza, de como a natureza ela é formada, o que faz a natureza ser a natureza. Pois, quando a gente vê a história na Grécia Antiga, a gente tem muita ideia de que a Grécia Antiga tem relação com os deuses do Olimpo, deuses gregos, Zeus, Poseidon, Atena, Ares e por aí vai. E tudo que acontecia, que era visto pelos antigos gregos, eles acreditavam que aí tinha relação com os deuses. Os deuses faziam tudo. Era tudo proveniente dos deuses. Se algo acontecia, era o Deus X que queria. Se chovia, era Deus Y. Então, tudo era explicado pelos deuses. Se algo acontecia, era porque tal Deus queria. Porém, teve um grupo de pessoas que começaram a refletir. Mas e se não for só os deuses? Se existe realmente uma explicação lógica para tudo? Se é uma explicação lógica para a chuva, se é uma explicação lógica para ter uma boa colheita, se é explicação lógica para uma pessoa engravidar. Então foi a partir desse questionamento de que do porquê algo realmente acontece, tirando de lado essa visão de que é o Deus X, é o Deus Y que faz. Foi aí então que começou a sair as pessoas que começaram a refletir, a buscar qual era a substância principal, o que era que fazia a vida ser a vida, que fazia nós, seres humanos, existir, os animais existirem, as plantas, as montanhas, tudo existir. Então, foi dado os filósofos pré-socráticos. Esses filósofos pré-socráticos, eles se dão antes do surgimento da filosofia socrática e da filosofia sofista. Então, a gente fala pré-socráticos porque eles vieram muito antes do Sócrates, papo de 5, 4 antes de Cristo. Então, a gente começou a ter essa reflexão de que se algo é formado, então precisa ter alguma coisa para formar esse algo. Então, o que é essa primeira coisa que forma esse algo? Qual é essa primeira coisa que vai fazer com que algo seja formado? O que é que faz com que nós sejamos formados? Então, surge Tales de Mileto, um dos primeiros pré-socráticos, que ele chega com a ideia de que a água é a substância principal da natureza. É ela que faz com que tudo aconteça. E anos mais tarde, tal foi confirmado. Foi confirmado que a vida veio da água. Nós somos formados de água
nós necessitamos de água para sobreviver. E sem água a gente com certeza morreria. Então, mesmo naquela época onde o acesso à tecnologia, acesso ao conhecimento fácil como é hoje, por exemplo, vocês estão vendo um vídeo no YouTube. Então, é muito fácil o conhecimento chegar a você. Mas naquela época era muito difícil. Então, uma conclusão que hoje em dia é muito besta é tipo, é banal, até a gente esquece. Naquela época era muito difícil. Então, chegar com essa ideia de dizer que não, a água é a substância principal na natureza foi uma mudança extremamente grande. E por essa mudança extremamente grande, pelo fato da gente pegar essa forma mais racional de se analisar as coisas, de se desvincular do misticismo que a gente tinha de deuses. Deuses eram seres superiores que a gente não conseguiria explicar. O próprio conceito de Deus é muito difícil de se explicar. E fugindo um pouco dessa tangente, né? A gente não conseguiria explicar um fenômeno natural só dizendo, aconteceu porque Deus quis. Porque Deus A, porque Deus B quis. Mas quando a gente chega com o fato de que, aconteceu porque um fenômeno natural está atrelado a uma certa coisa, a gente começa a buscar, a refletir que por que a chuva acontece? A chuva acontece porque o calor chega nos rios, lagos, essa água evapora, chega no céu, então, de modo bem genérico na explicação, chega no céu, se junta, precipita, forma as nuvens e desce. Então, começa a ter uma forma de explicar o porquê das coisas. Então a gente consegue ter uma explicação lógica para todos os fenômenos e foge do misticismo. E é a partir dessa fuga do misticismo que a gente começa a ter uma reflexão sobre como as coisas são formadas. Além do Tales de Mileto, dois filósofos que são muito importantes, principalmente para a química, é Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito, eles propuseram a seguinte reflexão: se formos e quebrarmos uma pedra, essa pedra vai chegar num ponto que ela não vai poder ser quebrada. Ela não vai ser mecanicamente possível de quebrar. Eu não vou poder aplicar uma força e quebrar, pois ela vai estar muito pequena. E por ela ser muito pequena, ela não vai ter a característica do todo. O que eu quero dizer? Por ela ser muito pequena, eu não vou conseguir chegar nela para quebrar. Da mesma forma como eu poderia fazer, por exemplo, uma pedra grande. Ou seja, eu posso quebrar uma pedra ao ponto de que ela vai chegar num ponto que ela vai ser muito pequena. E esse ponto pequeno é impossível de ser quebrado. E esse pontinho pequeno, impossível de ser quebrado, foi considerado como o átomo. O primeiro conceito de átomo que a gente tem na história é o átomo dos pré-socráticos. Então, Leucipo e Demócrito. Eles meio que afirmam que a gente é um quebra-cabeça. De que a gente é formado de várias coisinhas muito pequenas. E por essas coisas serem muito pequenas, então eles vão ser indivisíveis, visto que é impossível mecanicamente, pela minha própria força, quebrá-las. E o próprio nome átomo vem da Grécia, o A como uma negação e o tomo como divisível, então ficaria como algo não divisível, algo que não pode ser dividido. Então, o conceito de átomo vem de não divisibilidade. Ele não pode ser dividido. Porém, esse conceito de átomo dos pré-socráticos, ela é muito empírica. Ela é muito baseada no eu acho, eu acredito. Então, a primeira teoria baseada em dados científicos, baseada em análise científica, foi dada pelo professor de química John Dalton, em 1807. Então, para vocês verem a diferença. De 4 a 5 a.C. para século XIX. Então, houve muito tempo entre um e outro. A teoria atomística do Dalton ele se baseia na análise da relação entre medidas de massas. O que eu quero dizer com relação entre medidas de massas? Quando eu tenho um dado composto, ele é formado por elementos distintos. Perdão. Se elementos distintos vão se juntar para formar um composto, então
a relação entre meus elementos vai ter uma proporção. Pois eu não posso pegar o meu elemento A e meu elemento B jogar e achar que vai dar uma reação. Pois provavelmente não vai dar. Pois eu vou precisar de requisitos mínimos para que a minha reação aconteça. E foi isso que Dalton observou em suas análises. Ele começou a ver que a massa de um elemento está relacionada diretamente à massa de um outro elemento. Por exemplo, como a água, que é formada pelo hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio que tem uma massa de 1 grama e o oxigênio que tem uma massa de 16 gramas. Então, se eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio, então a massa de oxigênio para cada um hidrogênio vai ser a metade. Ou seja, se eu tenho 16 gramas de oxigênio, a metade vai ser 8 gramas. Ou seja, para cada 1 grama que o Dalton analisou de hidrogênio, vai estar diretamente proporcional a 8 gramas de oxigênio. Ou seja, se ele analisar 2 gramas de hidrogênio, vai estar diretamente relacionado a 16 gramas de oxigênio. Logo, a minha massa de hidrogênio e a minha massa de oxigênio, eles vão estar diretamente proporcionais. E se caso houvesse menos massa de um ou de outro, provavelmente a reação não iria acontecer. E se sobrasse mais massa, tivesse mais massa de um ou de outro, iria, obviamente, sobrar no final da reação. Ele não ia ser consumido na reação, porém, também não ia ser destruído. E é esse o ponto que a gente chega na própria teoria de Dalton, onde dessas análises começa a ter as hipóteses atômicas de Dalton. A primeira hipótese é de que todos os átomos de um mesmo elemento são iguais. Ou seja, os átomos de hidrogênio são iguais entre si. Eles são literalmente iguais. Têm a mesma massa, mesmo tamanho, mesmas características. Eles não vão divergir em nada entre si. São iguais. Porém, átomos de elementos diferentes vão ter massas diferentes. Ou seja, átomo de hidrogênio vai ser diferente do átomo de oxigênio. Vai ter massa diferente, vai ter tamanho diferente e propriedades diferentes. E quando eu pego meus elementos diferentes com átomos diferentes, eu juntar eles, eu vou conseguir formar um composto, que é a combinação específica de elementos distintos. Como, por exemplo, a água, onde eu vou ter a junção de 2 hidrogênios com 1 oxigênio. Vou também ter o peróxido de hidrogênio, que é diferente da água, pois eu vou ter 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Ou seja, a combinação vai ser específica para aquele elemento. Peróxido de hidrogênio tem uma combinação específica de elementos distintos. A água tem combinação específica de elementos distintos. A mesma coisa é o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Podem ter os mesmos elementos, porém a combinação vai ser distinta, pois num eu vou ter mais oxigênio e no outro eu vou ter menos. Então vai ter características diferentes, logo vão ter massa diferente. E por último, a gente tem, acho que a parte principal da teoria de Dalton, que está atrelada muito à própria frase de Lavoisier, de 1775, que diz: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a teoria de Dalton ela é embasada nisso, pois quando eu digo que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, eu quero dizer o quê? Que quando eu vou ter uma reação química, necessariamente tudo que eu tenho no começo, eu vou ter que ter obrigatoriamente no final. Ou seja, eu não posso perder nada. E eu também não posso criar nada. Se eu comecei com uma quantidade A aqui, eu vou ter que ter essa mesma quantidade A no final. Eu não posso ter uma quantidade AB. Da mesma forma que eu não posso ter AB e terminar só com A. Eu tenho que ter quantidades iguais. Como, por exemplo, na reação que a gente tem para a formação da água. Eu vou ter
dois H2, que são gás hidrogênio, mais um gás oxigênio. Quando eu faço a reação entre eles, eu vou ter 2 água. Ou seja, eu juntei 2 H2 mais um O2, que formou 2 H2O. Você pode ver que vai se manter. Eu tenho 2 H2, no caso 4 hidrogênios, no outro lado da reação. Eu tenho 4 hidrogênios, também eu tenho 2 oxigênios, e no outro lado da equação também tenho 2 oxigênios. Ou seja, está totalmente correto. Eu não perdi nada, eu não adicionei nada. Está na medida, está seguindo a relação das proporções. Se eu tenho de um lado uma quantidade, eu vou ter obrigatoriamente do outro lado a mesma quantidade. Só que, obviamente, transformada em uma nova substância. Então, com a teoria do Dalton, a gente conseguiu finalmente dizer que os átomos existem e que eles formam elementos. Porque veja bem, até então, os elementos eles não eram totalmente conceituados. O conceito de elementos não era totalmente feito, visto que a gente não tinha como separar um elemento de outro. Eu não tinha como definir que um elemento ouro era diferente do elemento prata, pois eu não tinha como chegar e dizer, não, o ouro é diferente da prata por causa disso. Porém, quando Dalton surgiu e disse que átomos de um dado elemento são diferentes de um outro elemento, eu posso muito bem dizer que os átomos de ouro são diferentes dos átomos de prata. Logo, o elemento ouro é diferente do elemento prata. Se o elemento ouro é diferente do elemento prata, logo eles vão ter átomos diferentes. Logo, são elementos distintos. E a partir disso que a gente consegue perceber que os átomos começaram essa história, né, diga-se de passagem, pois eles vão formar os elementos e os elementos vão formar os compostos. E os compostos vão formar tudo que a gente tem na natureza. Ou seja, é uma cadeia, é um ciclo, diga-se de passagem. Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Deixem seu like se curtir, se inscreva para mais vídeos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu irei responder o mais rápido possível. Tchau e bons estudos e até a próxima.